Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da redução de impostos de importação de alimentos, que foi a medida que o Lula anunciou ontem para a redução dos preços dos alimentos, né? Vocês sabem, ontem eu fiz um vídeo dizendo que estava uma confusão danada no governo, que o governo tinha um monte de medida para tentar baixar o preço dos alimentos e coisa e tal, que nenhuma delas ia resolver de fato o problema. Eu não sabia qual que o Lula ia fazer, e eu falei que achava que nem ia ter medida nenhuma ontem, porque eles marcaram a reunião, falaram o que ia fazer, depois desmarcaram a reunião, não sabia mais se ia falar e coisa e tal. Mas acabou que no final do dia eles realmente anunciaram uma medida de redução do preço dos alimentos, que é a eliminação do imposto de importação sobre 8 produtos aqui no Brasil, né? E isso é bom? É ótimo. É o que eu falo, imposto é roubo. Qualquer redução de impostos é positiva, não interessa qual tipo de imposto, de qual lugar, qualquer coisa. Já tem alguns produtores reclamando, não, porque isso vai prejudicar a indústria nacional. Caramba, pede para reduzir imposto da indústria nacional também. Não tem que pedir para aumentar imposto dos outros, tem que pedir para reduzir os seus impostos. Imposto é roubo. Qualquer redução de impostos é sempre positiva. O problema todo é se isso vai fazer diferença no final das contas. É o que eu falei na lista de ontem, né? Ontem eu fiz o vídeo, eu falei sobre as várias coisas que eles estavam cogitando fazer para baixar o preço dos alimentos. E baixar os impostos era uma delas. E de fato eu falei, não, é uma coisa boa, uma coisa positiva, não tenha dúvida, vai baixar um pouquinho, mas não vai fazer essa diferença toda. E eu vou explicar para vocês por que não vai fazer essa diferença toda. O Lula vai continuar enrascado com essa história. Essa notícia foi sugerida por futuro vizinho do Alan dos Santos, Peter fugindo do carnaval do condomínio e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o governo zerou a tarifa de importação de café e outros 8 alimentos. Tá aqui, anunciou isso, aliás, muito curioso isso. Foi o Alckmin, não foi o Lula não. Não foi o Lula que foi na televisão anunciar esse troço, foi o Alckmin. Por que será que o Lula colocou o Alckmin nessa história? Tem algumas hipóteses aí. Uma dessas hipóteses é que o Lula não quer falar de redução de impostos, né? Você sabe, o Lula é socialista, ele quer sempre tirar mais imposto da sociedade, não sei o que lá, então ele não queria falar em redução de impostos ali, né? A outra possibilidade, que eu acho que é a mais certa, é que o Lula teme que isso dê errado, que isso vai gerar problema. E com isso, ele sempre faz isso, ele bota o Haddad para falar, ele bota a Gleisi Hoffmann para falar, ele bota o Alckmin para falar, ele só fala as coisas que ele tem certeza que, na cabeça dele, que vão ser coisas boas, né? Porque nenhuma delas é de verdade, todas elas são medidas de merda, né? Mas ele bota o Alckmin para falar, por quê? Porque ele tá achando que vai dar merda isso daqui. Eu vou explicar para vocês porque pode dar merda mesmo isso daqui, né? Então aqui, ó, qual que é a ideia? O governo zerou a tarifa de importações do café e outros 8 alimentos. Tá aqui, ó, os alimentos que serão isentos de tributos de importação, tá? Não é todos os tributos, não, tá? Ainda vai pagar ICMS, um monte de coisa. Mas aqui, ó, azeite, milho, óleo de girassol, sardinha, biscoito, macarrão, café, carnes e açúcar. Então é uma redução aqui que chega a 32% aqui no caso da sardinha. Hoje a sardinha, para importação de sardinha, paga-se 32% de imposto. Caramba, eu vou te falar, o negócio é muito roubo, né? Mas todas essas coisas aqui vão ter os impostos reduzidos. E aí não tem problema nenhum, eu acho que é uma coisa positiva, como eu estou falando para vocês, não estou reclamando disso aqui, toda redução de imposto é positivo. Vai ter efeito? Vai ter efeito sim, né? O pessoal está colocando... Assim, teve uma lambança aqui que na conta do Lula, no Instagram, eles colocaram os ovos também na parada. Parece que eles estavam considerando os ovos, mas depois desistiram dos ovos. Não sei qual foi a lógica aqui. Eram 8 alimentos, eram 9 coisas, depois viraram 8 no final das contas, porque tirou os ovos. Os ovos continuam com imposto de importação. Por que os ovos estão com imposto de importação? Não sei, porque o ovo tá caro pra caramba, né? Mas enfim, de qualquer forma, teve esse erro, que teve essa lambança que eles botaram aqui os ovos no Instagram do Lula, mas não baixou os ovos, né? Aí o pessoal tá falando aqui, ó, medida para baratear alimentos é inócua, mostra que o governo não entende do assunto, dizem as associações de produtores. É lógico, para os produtores nacionais desses alimentos é uma coisa ruim, evidentemente que é, porque o que acontece, né? Se você produz, por exemplo, café aqui no Brasil, agora você vai ter que competir com café importado com preço mais baixo, né? E eu entendo que o pessoal produtor esteja chateado, tem que pedir para baixar o imposto do produtor nacional de café também, né? Mas é aquele negócio, é sempre muito mais importante o consumidor do que o produtor, porque o consumidor é um monte de gente, os produtores são só alguns. Se você quer uma coisa positiva para a sociedade brasileira como um todo,
tem que privilegiar o consumidor. Por isso que eu digo, tem que sempre baixar preço de imposto. Baixar imposto é sempre a mesma coisa, ser positivo, né? Agora, em uma coisa, os produtores têm razão aqui, tá? Eles dizem que esse tipo de coisa é algo que piora a situação do mercado interno, né? Porque, embora de fato você tenha que privilegiar o consumidor e não o produtor, o fato é que o Brasil tem muitos produtores, tem mais consumidores ainda do que produtores de alimentos. Mas os produtores de alimentos são muitos no Brasil. Tem muita gente trabalhando com café, com carne, com açúcar, com todos esses alimentos. Então, quando você faz uma mudança dessa, você mexe no mercado. E aí você causa esse tumulto todo que a gente está vendo aqui. É diferente de quando, por exemplo, o Bolsonaro baixou o imposto do combustível. Lembra que lá em 2022 o Bolsonaro baixou o imposto do combustível? Por quê? Porque o petróleo estava subindo no exterior, era um choque externo, né, de fora para dentro, o petróleo estava subindo no exterior, então ele baixou o preço dos combustíveis para resolver o problema. O Brasil era a mesma situação, essa baixa de impostos prejudicou a Petrobras, a Petrobras foi prejudicada com isso. Mas a Petrobras é uma empresa só. Tem outras empresas também de petróleo no Brasil, né? Não é só a Petrobras que é a única empresa de petróleo no Brasil, mas são relativamente poucas, né? Quando você trata de uma área como produtores rurais, é muito maior. Essa área é muito mais gente envolvida, você cria uma incerteza maior quando você faz essas mudanças desse tipo, né? Aqui, ó, é uma sinalização de que o governo não sabe o que faz, que não sabe dos efeitos que está fazendo e sinaliza uma intervenção no mercado. Nem tanto, tá? O pessoal tá chorando, eles têm o direito de chorar porque realmente prejudica eles, mas é ruim, não estou dizendo que não seja ruim não, é ruim para eles esse negócio, né? Mas o ponto que eles colocam aqui é que não vai fazer nenhuma diferença. Eu acho que vai fazer diferença, não vai fazer tanta diferença quanto o Lula espera, mas vai fazer alguma diferença sim. Aqui, ó, alimentos com taxa zerada é só 1% do que o Brasil importa. Isso aqui não quer dizer nada, não quer dizer absolutamente nada. Por quê? Porque pode ser que o Brasil agora que zerou a importação, importe muito mais. Importa 1% agora porque tem a taxa de importação, né? Então, ou seja, essa manchete aqui não quer dizer nada, que o alimento zerado é só 1% do que o Brasil importa, então não vai fazer diferença nenhuma essa redução. Não. Porque quando você reduz a taxa de importação, você incentiva mais importação. Então o que hoje é só 1% de importação pode virar muito mais do que isso. E além disso, muitas vezes você nem precisa a importação por si só para baixar o preço. No momento que você já coloca no mercado um produto com preço mais barato, o produtor nacional ele é obrigado a baixar o preço para continuar competitivo. Então você resolve esse problema mesmo que não tenha uma importação significativa no final das contas. Então, sinceramente, esses dois pontos aqui, eu não vai fazer diferença? Vai fazer alguma diferença sim, vai ter uma redução no imposto sim, uma redução no preço sim. A questão toda é que isso daí não resolve o problema base. Qual que é o problema base aqui do Brasil? É o governo gastando dinheiro como se não houvesse amanhã. E esse problema não foi gerado. Aí isso daqui é o que explica aqui o senhor Celso Ming. Ele fala que a inflação da comida tem 3 causas primárias e coisa e tal. No final das contas, as 3 causas primárias, tudo se resume em governo gastando demais. E é o que eu falo para vocês também. Esse é o problema central da história. Quando o Bolsonaro baixou o imposto de importação do combustível, ele já tinha... O combustível subiu por quê? Entre outras coisas, porque o governo Bolsonaro acabou gastando muito dinheiro por conta da pandemia. Pelo menos o Bolsonaro tinha desculpa da pandemia, né? Realmente foi uma situação excepcional, teve que torrar um monte de dinheiro para construir hospital de campanha, essas porra toda, que no final das contas não serviu para nada, mas foi obrigado a fazer isso tudo, né? O governo teve que bancar essas coisas todas. No final das contas, isso gerou inflação naquela época. Mas o Bolsonaro fez os cortes, ele parou de gastar tanto que a gente teve a recuperação em V da economia. E a inflação começou a cair de fato. Quando ele baixou o imposto dos combustíveis, foi justamente por um fator exógeno, um fator externo, que era o aumento do petróleo lá fora. O Lula, ao contrário, está numa situação atual em que o petróleo está caindo lá fora. O petróleo caiu abaixo de $70 o barril. É uma coisa que ajuda a inflação aqui no Brasil, não tenha dúvida, né? Agora, o alimento não tem isso. A causa do aumento dos alimentos no Brasil é puramente o governo gastando demais. Então o que acontece? Isso não vai ter nenhum efeito? Não vai mudar nada? Não, isso é falso. Vai mudar sim, vai ter efeito, vai cair um pouco o preço dos alimentos. A questão é, não vai resolver o problema no longo prazo. Por quê? Porque como a causa principal do aumento de preços é a inflação, é o governo imprimindo dinheiro, é o governo jogando dinheiro para todo mundo, inventando um monte de programa e coisa e tal, isso não vai resolver. Vai cair um pouquinho e logo em seguida vai voltar a subir e não vai mudar nada de forma sensível na economia brasileira, né? Então, eu discordo desse pessoal aqui que está dizendo que não vai fazer diferença nenhuma, que não vai mudar. Não, vai mudar, mas eu acho que não vai mudar tanto quanto o Lula está esperando. E, ao mesmo tempo, isso coloca um monte de saia justa no Lula. Por quê? Porque o Lula
fica aumentando imposto de um monte de coisa. Como é que ele justifica agora diminuir o imposto, né? Por exemplo, já reparou a incoerência que tem isso daí com as compras das blusinhas lá da Shein, da Shopee? Né? O Lula não estava falando que botou a taxa para proteger a indústria nacional e agora ele tira a taxa dos alimentos para ferrar a indústria nacional? É isso que essa que é a ideia dele? Eu já expliquei para vocês que isso não tem nada a ver, né? Esse negócio de proteger a indústria nacional é uma balela, isso não existe isso. A indústria nacional tem que competir mesmo no mercado livre com todo mundo e se não consegue produzir por um preço decente, vai à falência, tem que ir para a falência mesmo, não tem essa não. Mas se o Lula acredita em taxa alta para proteger a indústria nacional nas comprinhas da Shein, da Shopee, por que ele não acredita no caso dos alimentos? Qual que é a lógica disso daí, né? Então eu acho que ele botou o Alckmin para falar isso exatamente porque ele está vendo que vai ter um monte de produtor rural chateado com o Lula e, de novo, consumidores são mais importantes do que os produtores, porque tem mais consumidor de comida do que produtor de comida. Mas tem muito produtor de comida, viu? Tem muita gente que trabalha na produção de alimentos no Brasil. E esse pessoal vai ficar chateado com o Lula, né? Então, ou seja, o Lula não quis anunciar essa coisa diretamente, porque está vendo que isso vai ser mais um baque na popularidade dele. Ele espera parar a inflação de alimentos? Não vai. Pode dar um refresco no primeiro momento? Vai, mas daqui a pouco já volta ao normal, já volta a subir de novo, porque a causa desse aumento de preço é o governo imprimindo dinheiro, é o governo jogando dinheiro no mercado, e isso não mudou. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.